Naquele ano, Mariana tinha 37 anos, o ano que acabaria por destruir sua vida. Embora qualquer um que a visse jurasse que ela carregava décadas de cansaço nos ombros. Ela era bibliotecária em uma pequena universidade, daquelas onde ninguém se lembra do nome dos funcionários e só notam sua existência quando um livro some da prateleira. Ela sempre fora uma mulher de voz suave, passos delicados e um jeito quase automático de se desculpar por ocupar espaço. Sua rotina era tão previsível que parecia planejada para não incomodar ninguém. Café feito em um filtro antigo, herdado da avó. A mesma caminhada pela calçada rachada e o mesmo vestido cinza que usava para não chamar a atenção, uma frase que Carlos repetia para ela há anos. Naquele sábado, enquanto o arroz cozinhava e o aroma de alho dourado preenchia o apartamento, Mariana recebeu um telefonema do cartório informando que o inventário dos bens de seu avô Manuel finalmente havia sido concluído. Ela o atendeu com a mão ainda úmida do vapor da cozinha, sem suspeitar que aquele era o primeiro fio que começaria a desfazer toda a sua vida. Carlos, seu marido desde os 22 anos, era seu completo oposto. Ocupava cada espaço como alguém que reivindica território, sempre de camisas claras, com um relógio pesado e o hábito de olhar para os outros de cima para baixo, nunca os encarando. Para os outros parecia um casal normal, tranquilo, talvez até um pouco monótono, mas por dentro Mariana vivia em um campo minado. Ele criticava seu jeito de se vestir, seu jeito de rir, seu jeito de arrumar a mesa, seu jeito de organizar o armário. Com o passar dos anos, ela se fêtil, trocando as cores por tons neutros, cortando o cabelo comprido, que seu avô sempre admirara, e deixando de ver as amigas, porque uma mulher casada não fica por aí perdendo tempo. Naquela manhã, depois de desligar o telefone no cartório, ela contou a Carlos sobre sua herança. Um barracão velho e nada mais. Ele primeiro deu uma risada seca e depois fez um comentário que a atingiu como uma facada. Você não serve nem para herdar. Mariana sentiu o mundo esfriar dentro dela, mas ainda não sabia que aquilo era só o começo. A reação de Carlos não parou por aí. Foi como se ele tivesse recebido permissão para arrancar uma máscara que, de alguma forma, Mariana sempre soube que ele usava. Ele começou a gritar que ela era um fardo, que 15 anos de casamento tinham sido uma causa perdida, que sua família era um bando de fracassados e que, mesmo por ter recebido uma herança, ela era medíocre. Ele não deixou nenhum aspecto da vida dela intocado por suas palavras. Mariana, com as mãos ainda cheirando a alho e a camisa respingada de arroz cru, sentiu uma mistura de náusea e tontura, como se seu corpo não soubesse mais se devia se defender ou se render. Quando chegou ao quarto para evitar que ele a viesse chorar, Carlos a seguiu, abriu sua mala, jogou suas roupas lá dentro, sem dobrar nada, e mandou que ela saísse. Foi tão rápido, tão brutal e tão repentino que ela nem teve tempo de decidir o que levar. Ela saiu de casa sem rumo, com a mala entreaberta, com a sensação de que o mundo tinha se tornado grande demais para alguém tão pequena quanto ela, sem ter para onde ir, menos amigos afastados há anos, parentes distantes e um casamento que a havia consumido por dentro. Mariana tomou a decisão mais básica que sua mente atordoada conseguiu conceber: ir até o armazém herdado. Ela sabia que ficava do outro lado da cidade, em uma área industrial quase esquecida, com ruas largas, postes de luz tortos e grafites descascando. Chegou lá, depois de 2 viagens de ônibus e uma longa caminhada com o vento frio, açoitando suas bochechas. O armazém parecia ainda pior do que ela se lembrava. Um portão enferrujado, paredes manchadas de umidade e uma placa antiga coberta de teias de aranha. Quando empurrou a porta, o metal rangeu como se também estivesse reclamando de anos de abandono. Lá dentro, o ar estava denso de poeira fina, daquela que gruda na garganta e cheira a madeira velha e ao tempo parado. Mariana avançou cautelosamente, com a luz do poste filtrando pelas frestas, sem saber que lá dentro encontraria não apenas um abrigo para a noite,
mas uma nova versão de si mesma, esperando pacientemente sob uma lona. À medida que seus olhos se acostumavam à penumbra, Mariana começou a notar detalhes que não combinavam com a imagem de um lugar abandonado. O chão, embora empoeirado, tinha uma faixa central mais limpa, como se algo tivesse sido movido recentemente. O cheiro também não era o típico de umidade e ferrugem. Havia um leve aroma de óleo de motor novo, quase imperceptível, mas suficiente para Fazcla prender a respiração de surpresa. Ela caminhou lentamente até a grande lona verde escura que parecia esconder algo volumoso. Com um gesto nervoso, puxou uma das pontas. A lona deslizou, abrindo-se com um som áspero, revelando um Fusca preto de 1960, impecavelmente restaurado, tão brilhante que refletia a pouca luz que filtrava pelas frestas do teto. Mariana ficou imóvel. Aquele carro era a coisa mais impossível e absurda que poderia estar esperando por ela. Parecia uma lembrança viva de outra época, como se o próprio galpão estivesse lhe dizendo que nem tudo estava perdido. Ao lado do Fusca havia uma caixa de madeira clara, com marcas de ter sido aberta centenas de vezes. Sobre ela, uma fita cor de vinho que perdera um pouco do brilho. Mariana sentiu um estranho tremor nos dedos ao se abaixar para pegá-la. A caixa tinha o mesmo cheiro da oficina do avô Manuel. Madeira recém-cortada, tabaco suave e um toque de graxa de ferramenta. Ao abri-la, encontrou uma carta dobrada em 4 partes, escrita à mão com a caligrafia firme e elegante que ela reconheceria mesmo de olhos fechados. O mundo pareceu se reduzir àquele pedaço de papel. Na carta, seu avô revelou uma parte de si que ninguém, nem mesmo a família, havia imaginado. Ele fora um agente de inteligência durante a ditadura, encarregado de operações secretas, transportando documentos confidenciais e até mesmo contrabandeando pessoas que estavam sendo perseguidas. O Fusca, segundo ele, tinha compartimentos secretos projetados para esconder informações que jamais deveriam cair em mãos erradas. E o mais desconcertante é que ele havia deixado tudo isso especificamente para ela, porque via em Mariana uma força silenciosa que nem ela mesma sabia que possuía. Enquanto Mariana continuava a ler, encontrou detalhes que pareciam ter sido arrancados de uma vida que seu avô jamais revelara. Codinomes, rotas clandestinas e até mesmo um bilhete onde ele mencionava ter criado um protocolo de fuga completo para um membro da família com mais coração e menos barulho. Mariana sentiu aquela frase como um golpe. Ela sempre se sentira como a sombra de todos. A irmã comum, a esposa silenciosa, a mulher que nunca se destacava em nada. Saber que alguém a enxergara com tanta clareza a menos e que esse alguém era Manuel, o único, que a tratara como se ela fosse suficiente menos abria um vazio reconfortante em seu peito. Abaixo da carta, havia um pequeno chaveiro antigo, com iniciais desbotadas, e o desenho de um trevo. Ela o recebeu como quem recebe um mapa para um lugar que nem sabia que precisava. Foi então que ela decidiu inspecionar o Fusca com mais cuidado. Abriu a porta com um leve rangido e, inclinando-se para o banco do motorista, notou algo quase imperceptível. Uma costura mais grossa na borda do assento. Puxou delicadamente, e o compartimento se abriu, revelando uma pasta de couro presa com 2 fechos de metal. Dentro, havia uma identidade completamente nova. Passaporte, documentos oficiais, carteira de habilitação, todos com sua foto. Mas com o nome Mariana Oliveira. Ao lado, maços de dinheiro em 3 moedas diferentes, chaves de um apartamento na Rua Augusta, um cartão de acesso a um cofre bancário na Avenida Paulista e uma breve mensagem de seu avô. Não confie em ninguém. A traição sempre vem de onde menos se espera. Mariana engoliu em seco. Era como se o passado de seu avô estivesse esperando por aquele momento, por aquele dia exato, para despertar e empurrá-la para uma vida que ela jamais ousaria escolher para si mesma. Mariana passou vários minutos dentro do galpão sem se mexer, a pasta de documentos aberta no colo e a carta tremendo entre os dedos. Cada linha revelava mais um fragmento do homem que seu avô havia sido em segredo, mas também um novo fragmento da mulher que ela começava a descobrir dentro de si. Ela olhou para o Fusca novamente.
como se de repente entendesse o significado de seu brilho imaculado. Não era um capricho sentimental. Era uma ferramenta de renascimento preparada com precisão. Quando acendeu a velha lâmpada pendurada no teto, uma lâmpada amarelada que piscava como se estivesse dividida entre a vida e a morte. Ela iluminou tudo ao redor com um ar quase teatral. Foi então que ela viu outra caixa, menor, escondida atrás de alguns pneus. Dentro dela havia fotos antigas de seu avô em lugares que Mariana nunca ouvira falar, ao lado de homens vestidos à paisana, mas com uma postura militar exageradamente óbvia. Tudo isso a envolveu em uma estranha vertigem. Medo, sim, mas também a sensação de que algo dentro dela, adormecido por anos, estava despertando. Em meio àquele turbilhão emocional, Mariana fez algo que quase nunca fazia. Parou e, em silêncio, reconheceu para si mesma que o que estava vivenciando desafiava toda a lógica. E naquele instante, como se falasse com alguém que um dia pudesse estar ouvindo sua história, pensou: se você leu até aqui, diga-me de onde está me ouvindo, porque o que vem a seguir ainda é difícil até para mim acreditar. Aquela breve, íntima e estranha pausa marcou o momento em que ela deixou de ser a mulher que sobrevivia em silêncio e passou a ser a mulher que contava a sua própria verdade. Apertando a pasta contra o peito, Mariana decidiu que não podia continuar presa entre paredes repletas de memórias alheias. Saiu do Golf. Oe? Chamou um táxi até o apartamento, na Rua Augusta. Conforme o carro avançava, a cidade parecia diferente. Os prédios que antes lhe pareceram ameaçadores, agora se apresentavam como peças em um tabuleiro de xadrez que ela, pela primeira vez, poderia aprender a mover. O porteiro do prédio, um homem mais velho com bigode branco e olhar atento, cumprimentou-a como se a conhecesse desde sempre. Boa noite, Dona Mariana Oliveira. Um arrepio percorreu seu corpo. Atravessar aquele saguão era como entrar em uma versão alternativa de sua própria vida, uma vida projetada pelo único homem que jamais a subestimara. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou um espaço minimalista e elegante, com prateleiras de madeira clara e uma enorme janela com vista para a avenida iluminada. Cada objeto parecia ter sido colocado ali com um propósito, como se seu avô tivesse considerado até mesmo como ela respiraria ali. Naquela noite, Mariana caminhou descalça pelo apartamento, com as pontas dos dedos tocando os móveis que ainda cheiravam a verniz fresco. Havia uma cozinha totalmente equipada, um quarto iluminado com lençóis de linho e um pequeno escritório repleto de cadernos novos, sem uma única palavra escrita neles. Em uma das paredes, ela encontrou um mapa de São Paulo com vários pontos marcados, muitos deles conectados por linhas vermelhas. Ela reconheceu alguns nomes: avenidas principais, zonas de obras públicas, prédios do governo. Aquele mapa não estava ali por acaso. Ao observá-lo com mais atenção, ela percebeu que seu avô vinha observando algo, ou alguém menos há anos. O silêncio no apartamento era tão denso que ela conseguia ouvir as batidas do próprio coração. Mas em vez de medo, sentiu algo diferente. Uma sensação de propósito que não se lembrava de ter sentido antes. Foi ali, em meio àquela quietude, que ela compreendeu que toda a sua vida acabara de tomar um rumo sem volta. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios de sol entravam pela janela, Mariana reuniu coragem para abrir o cofre que seu avô havia deixado entre seus pertences. O prédio do banco era imponente, com mármore frio sob seus pés e um eco que fazia cada passo soar mais alto que o normal. Quando o gerente a acompanhou até o cofre, Mariana sentiu a mesma ansiedade que se sente antes de receber um diagnóstico que mudará sua vida. Ela inseriu a chave, girou-a suavemente e o compartimento se abriu com um clique seco. Lá dentro encontrou o que nem sabia que procurava: documentos, contratos, fotos, gravações de áudio digitalizadas, listas de nomes, datas e números que ligavam diretamente Carlos a esquemas de lavagem de dinheiro, suborno e projetos fraudulentos. Entre os papéis, o nome de sua irmã Beatriz também aparecia. Vê-lo ali, em tinta preta, foi como um soco no estômago. Mariana se encostou na parede, tentando não desabar, enquanto o peso dessa traição familiar a atingia em cheio. Ela pegou os documentos e voltou para o apartamento, tentando em vão processar o que acabara de
descobrir. Sentou-se no chão da sala, menos um gesto quase infantil que costumava fazer quando criança, quando algo a sobrecarregava menos, e começou a lê-los página por página, gravação de áudio por gravação de áudio. Havia registros de transferências bancárias, contratos falsificados e fotos de encontros clandestinos em restaurantes caros, onde Carlos aparecia sorrindo ao lado de políticos e empresários, conhecidos por escândalos na mídia. O fato de Beatriz estar envolvida piorava tudo. Sua irmã, sempre competitiva e orgulhosa, passara anos insinuando que Mariana era a fraca da família. E, no entanto, lá estava o nome dela ligado a dívidas, favores perigosos e negócios obscuros. Mariana sentiu uma mistura de dor, raiva e uma tristeza tão profunda que parecia se instalar em seus ossos. Mas, ao contrário de outras vezes, ela não congelou. Colocou tudo em uma pasta e sabia que precisava agir, embora ainda não soubesse como ou com quem. Naquela mesma tarde, depois de horas sem comer e com a cabeça fervilhando de informações que queimavam como febre, Mariana tomou uma decisão que jamais teria imaginado alguns dias antes: entregar tudo a um jornalista investigativo. Ela se lembrou de ter visto uma entrevista na televisão com Rafael Santos, conhecido por expor esquemas de corrupção de alto nível. Procurou por ele, escreveu uma mensagem curta e honesta, sem floreios ou drama. Tenho provas de corrupção em uma rede que inclui meu marido. Preciso de ajuda. Ela não esperava uma resposta rápida, mas ele ligou em menos de 10 minutos. Combinaram de se encontrar em um café discreto no centro da cidade. Mariana chegou segurando a pasta contra o peito, tentando não olhar para ninguém com medo de que adivinhassem o que ela carregava. Rafael chegou vestido de forma simples, com uma mochila surrada e olhos que pareciam capazes de detectar mentiras a quilômetros de distância. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, enquanto ela explicava tudo. No fim, disse apenas 2 palavras: vamos publicar. A partir daquele dia, Mariana tornou-se um fantasma com um propósito. Rafael a visitava em horários irregulares, recolhia documentos, verificava informações e voltava com perguntas que a obrigavam a reviver momentos que preferiria esquecer. As investigações avançaram com uma velocidade quase violenta e, em menos de uma semana, os primeiros artigos começaram a aparecer em sites de notícias. Mariana leu o primeiro artigo tremendo. Seu nome não estava lá, exatamente como haviam combinado, mas a descrição do esquema coincidia exatamente com os movimentos de Carlos e seus associados. A publicação viralizou, grupos políticos se mobilizaram, as redes sociais explodiram e advogados começaram a emitir declarações frenéticas, tentando desacreditar as informações. Foi então que Mariana sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que tinha uma voz menos, embora ainda não ousasse o acela publicamente. Mas ela também entendia que essa mesma voz agora a colocava em perigo porque Carlos logo descobriria quem havia vazado os documentos. Durante a estação seca, a repercussão das publicações cresceu como fogo em palha seca. Em poucos dias, nomes de políticos, empresários e operadores vieram à tona, ligados à rede criminosa que Mariana ajudara a expor. E embora sua identidade permanecesse protegida, no fundo ela sabia que Carlos não era tolo. Ele conhecia seu jeito de observar, seu silêncio, sua capacidade de notar pequenos detalhes que os outros ignoravam. Quando as notícias mostraram imagens da sede da construtora sendo invadida, Mariana sentiu uma pontada amarga no peito, não por ele, mas pela versão de si mesma que ela havia suportado por tantos anos, acreditando que aquele homem merecia lealdade. Certa noite, enquanto checava as notícias em seu apartamento na Rua Augusta, seu celular vibrou com uma mensagem anônima. Ele sabe que foi você. Suas pernas fraquejaram. O medo, aquele velho conhecido que ela aprendera a suportar em silêncio, retornou com a força de um golpe certeiro. A confirmação veio logo depois, da pessoa que ela menos esperava. Sua irmã, Beatriz. Ela bateu na porta do apartamento, à beira das lágrimas, a maquiagem borrada e os olhos inchados como se não dormisse há dias. A entrada do prédio a deixou entrar, porque seu nome também estava na lista deixada pelo avô Manuel, um fato que só aumentava a estranha magnitude daquele plano secreto.
Mariana, estão te procurando. E não é só ele, murmurou ela numa mistura de português truncado e desespero evidente. Confessou imediatamente. Dívidas, favores, decisões estúpidas, medo. Disse que Carlos havia contratado pessoas perigosas para encontrá-la, que acreditavam que ela tinha mais documentos, que a emissora estava desesperada para impedir as reportagens de Rafael. Mariana não sabia se a abraçava, a empurrava ou simplesmente fechava a porta, mas entendia uma coisa com absoluta clareza. Chegara o momento de escolher entre fugir ou desaparecer, e Manuel do passado já lhe deixara tudo o que ela precisava para qualquer uma das opções. Beatriz chorou sem elegância, sem orgulho, sem aquele ar de superioridade que sempre usara como escudo. Mariana observou com uma mistura de pena e distanciamento, como se visse uma estranha habitando o corpo da irmã. Deixou-a entrar, mais por instinto do que por confiança, e preparou um copo d'água que tremia nas mãos de ambas. Entre soluços desconexos, a irmã explicou que fora arrastada para o esquema por dívidas impagáveis, que Carlos manipulara prometendo soluções rápidas e que jamais imaginara que tudo chegaria a esse ponto. Mariana ouviu cada palavra, sentindo uma parte do coração se partir, não pela traição, essa já era aceita, mas porque sempre quisera acreditar que, ao menos entre elas, restava um resquício de lealdade. Quando Bia terminou, tudo o que Mariana conseguiu dizer foi: "Não posso voltar atrás. E você também não." Naquela mesma noite, enquanto guardava seus documentos em uma mochila e reunia o essencial para sua fuga, Mariana parou por um instante, respirou fundo e pensou em algo que jamais teria dito antes de toda essa provação. Se alguém, em algum lugar do mundo, ouvisse essa parte de sua história, provavelmente sentiria seu medo. Foi então que ela murmurou: "E se essa parte te abalou, compartilhe essa história com alguém que precise de força, porque o que me espera agora é algo que eu não desejaria a ninguém." Esse pensamento fugaz, dirigido a um ouvinte imaginário, soou mais como uma despedida do que um apelo. Mariana não teve tempo para lamentar ou pensar duas vezes. Ela pôs em prática o plano que seu avô havia arquitetado décadas atrás, como se aquele homem menos meticuloso, silencioso, sempre 2 passos à frente, tivesse previsto aquela noite. Tirou o Fusca do galpão com as placas falsas, esperou o amanhecer pintar as ruas de cinza e dirigiu em direção a uma saída secundária da cidade que Manuel havia marcado em um de seus mapas. No banco do passageiro, carregava a mochila, com documentos essenciais, algumas roupas e a economia que seu avô havia escondido no fundo falso do carro. O motor do Fusca tinha um som firme e constante, diferente do de qualquer carro antigo. Era como se respirasse junto com ela, acompanhando o ritmo acelerado de seu coração. Enquanto dirigia, Mariana sentia a mulher que fora menos a esposa frágil, a irmã invisível, a bibliotecária sem voz, menos recuando para trás, encolhendo como uma sombra no retrovisor. A primeira parada foi um posto de controle discreto da Polícia Federal, onde, seguindo instruções de um antigo contato de Manuel que ainda lhe devia favores, validaram sua nova identidade, sem fazer perguntas. A transição foi tão rápida e perfeita que Mariana ficou tonta. Em questão de minutos, ela passou de cidadã perseguida a uma mulher com documentação impecável, pronta para cruzar a fronteira com um nome que não a oprimia mais. O agente que a atendeu, um homem de cabelos grisalhos e olhar severo, entregou-lhe os documentos carimbados, sem qualquer expressão, mas ao fazê-lo, acrescentou em voz baixa: "Ele estava certo sobre você." Mariana não perguntou a qual ele se referia. Ela sabia. Voltou para o Fusca com as mãos frias e o coração em chamas. Ao ligar o motor novamente, soube que não estava fugindo. Estava renascendo. E isso, ela compreendeu naquele instante, era muito mais poderoso do que qualquer medo. A travessia para a Argentina foi menos dramática do que Mariana imaginara durante suas noites em claro. O Fusca avançava despercebido, como se tivesse sido construído para deslizar, precisamente entre fronteiras, olhares furtivos e silêncios impostos. Já em solo argentino, ela se instalou temporariamente em uma pequena pousada administrada por uma mulher de sorriso franco e sotaque de Buenos Aires.
que nunca fazia muitas perguntas. Ali, Mariana passou semanas reconstruindo sua mente e sua rotina. Aprendeu a andar sem olhar por cima do ombro, a falar sem medo de que alguém reconhecesse sua voz, a decidir coisas simples como o que comer ou que roupa escolher, sem se sentir culpada. Rafael continuava enviando atualizações do Brasil. As investigações haviam explodido. Os envolvidos estavam caindo um após o outro. E Carlos agora era considerado um fugitivo internacional. Saber disso não lhe dava prazer, mas trazia uma profunda sensação de justiça. Quando finalmente se sentiu pronta para dar o próximo passo, Mariana discretamente voou para Lisboa, usando sua nova identidade. Portugal a acolheu com um ar que cheirava a sal, pedra antiga e possibilidades. Alugar um pequeno estúdio no bairro de Alfama foi um ato de coragem silenciosa, como se estivesse reivindicando um lugar no mundo pela primeira vez. Encontrou trabalho em uma pequena livraria, especializada em edições raras, administrada por um dono gentil que tinha o hábito de organizar os livros por aroma, em vez de por gênero. Mariana, que sempre amou histórias, embora nunca tivesse sido a protagonista da sua própria, mergulhou nesse novo ritmo, cafés da tarde, bondes subindo as ladeiras em alta velocidade, clientes compartilhando suas histórias de vida enquanto escolhiam um livro para presentear. E aos poucos, sem perceber, começou a se sentir parte de algo que nada tinha a ver com medo, controle ou silêncio. Era uma vida construída com as próprias mãos. Aos fins de semana, Mariana dirigia o Fusca menos trazido para a Europa, graças a um acordo prévio com o avô, que ela só compreendeu ao rever documentos antigos pelas margens do Rio Tejo. Gostava de estacionar perto de um cais quase vazio, de onde podia observar os navios partirem como se nunca tivessem a intenção de voltar. Havia algo profundamente simbólico nisso. Partir sem olhar para trás, mas sem se quebrar por dentro. Às vezes, carregava um livro, outras vezes, simplesmente fechava os olhos e ouvia o vento, que soava diferente do vento de sua vida anterior. Era ali que, pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com paz. Não era a falsa paz que sentira em seu casamento, menos aquela paz que na verdade era um silêncio imposto, mas uma calma interior que não precisava da aprovação de ninguém. Com o tempo, as notícias do Brasil deixaram de assombrá-la. Ela soube que Carlos havia sido capturado em uma operação conjunta e enfrentava mais de 30 anos de prisão. Soube também que Beatriz havia desaparecido da vista do público e que rumores apontavam para um possível acordo judicial. Mariana, no entanto, não guardava ressentimento. Não porque os perdoasse, mas porque descobrira que o ressentimento aprisiona com mais força do que a culpa. Sua energia estava focada em construir um presente que a honrasse e ao seu avô Manuel, que testemunhara sua força antes mesmo que ela pudesse nomeá-la. Na livraria, ela era respeitada, tinha uma rotina tranquila e um pequeno círculo de pessoas que a apreciavam incondicionalmente. Pela primeira vez, ela era a protagonista da própria vida. E isso bastava. Numa tarde de outono, enquanto organizava uma coleção de livros antigos, recém-chegada à livraria, o dono entregou-lhe um envelope trazido por um mensageiro desconhecido. Era feito de papel grosso cor de marfim. O mais perturbador estava endereçado a Mariana Oliveira, não a ela mesma. Ao pegá-lo nas mãos, sentiu um leve tremor, daqueles que surgem quando o passado bate à porta sem avisar. O envelope tinha um selo de cera vermelha, com um símbolo que ela reconheceu imediatamente. Um trevo de 4 folhas, idêntico ao do chaveiro antigo que seu avô deixara no Fusca. Ela engoliu em seco, fechou a livraria mais cedo e caminhou até seu pequeno ateliê em Alfama, apertando o envelope contra o peito como se fosse um pedaço de sua história que acabara de retornar de longe. Ela sabia, mesmo sem abri-lo, que seu conteúdo não seria simples. Sentada à sua mesa de madeira, rodeada por livros com cheiro a tempo e sal português, ela rompeu o selo e desdobrou a carta. Dentro havia uma fotografia antiga. Seu avô Manuel, em trajes civis, apertando a mão de um homem que ela nunca vira, com a data escrita no verso, Porto, 1984, e ao lado da foto, um pequeno bilhete escrito com a mesma caligrafia firme que ela reconheceria até em seus sonhos. A mais, encontre o agente no porto. Dessa vez, Mariana não sentiu medo.
Sentiu algo diferente. Direção. Selou o envelope, guardou a foto no bolso interno do casaco e respirou fundo. Compreendeu que sua história não terminava ali. Mal aprendera a andar sozinha. E agora a vida menos, ou seu avô menos, a chamava para dar mais um passo. Com o pôr do sol iluminando sua janela, decidiu que no dia seguinte pegaria o trem para o porto. Não como alguém que foge, mas como alguém que finalmente entende que foi feita para trilhar caminhos que jamais imaginou.